Bom, gravando. Boa noite, gente. Então, só para lembrar, assim, de que vamos tentar não fazer essas reuniões têm levado uma hora, às vezes uma hora e pouquinho. Vamos tentar respeitar o horário. O nosso objetivo aqui é dar um status do que a gente fez no último mês e traçar uma visão aí de metas, né? É a palavra que a gente tem por hora, né? Não no sentido de imposição, mas uma visão do que a gente acha que a gente pode estar, os voos que a gente pode estar vislumbrando aí para frente, para o próximo mês. Eu vou até propor, quando a gente passar aqui eu vou propor que a gente comece a pensar numa visão de mais longo prazo também, porque eu já estou com umas ideias de metas, de algumas coisas para serem feitas para o primeiro semestre de 2019, e como eu acho que tipo, a gente está chegando no final do ano, fica muito operacional a gente pensar só em meta do mês, sabe? A gente não consegue olhar mais para frente. Então, que já queria trazer esse ponto aqui para a gente refletir, para a gente começar agora a tentar, e não, obviamente não vai terminar isso hoje, né? Mas para a gente tentar agora, nesse final de ano, já começar a fazer um exercício de quais são as metas que a gente gostaria de imaginar, as ações que a gente quer entregar, as tarefas, né? Para o primeiro semestre do ano que vem. E a gente dá um jeito de registrar isso também no nosso Trello, porque eu acho que essa visão, eu acho que uma não exclui a outra, né? Temos as coisas de curto prazo, do mensal, mas temos algumas coisas mais para frente. Por exemplo, o pessoal já está começando a pensar, já surgiu a ideia aí de fazer o jogo versão pública, e eu acho que dá para fazer no primeiro semestre do ano que vem. O pessoal já se animou até de repente, avançar para fazer um livro sobre isso, com 60 bússolas específicas de gestão pública. Então, essas são coisas que não dá para pensar no horizonte mensal, mas a gente vai ter que ter algum lugar aí para registrar elas também. Bom, vamos lá. Eu vou passar assim, porque eu acho que tem algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Eu vou passar aqui rapidinho, eu vou abrir minha tela só para explicar como é que a gente tem feito a dinâmica dessa reunião. A gente abre o Trello, porque o Trello é a nossa ferramenta básica de controle do que a gente está fazendo dentro do grupo. Tá? Então, quem não tem acesso ao Trello não tem problema, depois manda uma mensagem, mas lá no WhatsApp tem o link do Trello para todo mundo. Tá? E a gente tem feito da seguinte forma, a gente tem passado aqui essa coluna das expedições, que a gente chamou aqui de expedições nacionais. Esses são os grupos que, no mês a mês, eles sempre têm atividade aqui para estar rodando, que elas precisam estar sendo mantidas, e a gente tenta passar aqui algumas metas, o que a gente fez, o que a gente não fez, e ver o que a gente vai correr para fazer daqui para frente. Essa parte de expedições regionais, ela está aqui mais para ter uma sugestão, que cada cidade, né, cada grupo tenha suas atividades, mas a gente não controla aqui metas especificamente das regiões, é impossível. E essa parte aqui são projetos ou ideias de projeto que supostamente seriam coisas pontuais, então aos poucos a gente vai limpando e vai tirando elas daqui. O foco da reunião vai ser passar mais essa parte aqui das expedições nacionais e obviamente aberto para qualquer um colocar aí algum outro ponto. Tá? Então, a princípio, a gente vai ler o que são as metas mensais que a gente pensar e o que a gente pode fazer agora, que a gente consegue se comprometer, e aí a gente pode pensar em metas para o semestre também, que eu acho que são coisas interessantes para a gente visualizar. Bom, vamos lá, eu vou passar aqui rapidinho na linha das expedições aqui, que acaba que a gente faz um status rápido. Então, curadoria. Curadoria, Patrícia, você quer falar um pouco, já que você está aí? Ou falo eu? Pode falar, Leandro. Beleza, porque a Patrícia que está puxando mais a curadoria agora aqui. Hoje a gente está fazendo a questão da reputação, a gente vai precisar marcar uma reunião. Sim. Aliás, assim, se você puder puxar, vamos marcar logo, essa semana ou na outra, para a gente já bater o martelo. Tá bom. A gente tem que atualizar a pontuação lá de todo mundo. Sim. Mas a gente tinha uma questão aqui que eu acho que era soltar uma versão preliminar da Constituição, de uma Constituição para a rede. Está aqui na minha tela, inclusive, eu vou shiftar aqui, vocês conseguem ver, ou não sei se mudou ou não na minha tela. Tá bem, dá para ver. Estão vendo a Constituição? Sim. Sim, beleza. Então, beleza. Só para posicionar aqui, gente, eu vou falar super rápido, mas o que é essa ideia aqui? Isso não está pronto, acho que a gente
entregou uma versão preliminar, só que a gente precisa agora, nesse mês de novembro, criar uma forma de bater o martelo em alguns dos pontos aqui que são pontos de dúvida, para poder formalizar um documento. A ideia é o seguinte, só para resgatar super rápido, a gente teve um primeiro termo do financiamento coletivo, que foi escrito lá em junho, julho ou agosto, acho que foi junho e julho. Aquilo era o único documento escrito oficial, digamos assim, que tinha regras de como a gente funcionava. Naturalmente, o tempo foi passando, algumas coisas a gente foi tendo a necessidade de elaborar mais, e naturalmente outras regras foram surgindo, digamos assim, de forma implícita, né? E aí a gente fez esse esforço aqui para criar esse documento. Acho que o desafio aqui é não ser muita coisa, para não ficar muito burocrático, mas, por outro lado, a gente consiga, minimamente aí ter uma visão geral do que é participar do Explorer. Tá? Então, existe esse documento, tá, preliminar aqui, a Patrícia já colocou vários pontos, o Jefferson também, e eu não sei se teve mais gente aqui, porque tem alguém anônimo que colocou e eu não consigo identificar quem é. Mas a ideia aqui é que a gente descrevesse, né, o que é o Explorer, nosso propósito, nossos valores, né, como que o Explorer surgiu. Então, tem uma coisa bem explicando aqui, o financiamento coletivo, como a gente está organizado, então fala das expedições, né, por que a gente está estruturado em expedições, quais são as expedições que hoje existem dentro do Explorer. A gente apresenta o Trello, e a gente fala aqui do processo de tomada de decisão, de como a gente toma votações. Assim, super rápido. A ideia aqui é a seguinte: cada expedição ela tem autonomia para andar nas suas atividades, né, no seu tema. Só que e eu acho que isso a gente aprendeu, né, nos últimos meses, com aquela questão lá do financeiro, que quando a gente tiver alguma questão que impacte no todo, a expedição, então assim, cada expedição tem liberdade para deliberar sobre suas ações, desde que não haja impacto nas regras gerais do coletivo. Então a ideia é que a gente venha para processos de tomada de decisão, como a gente já fez no Google Forms, que a gente faz aquelas votações, para decisões que sejam decisões mais amplas, né? E aí explica, assim, as ofertas que a gente tem dentro da rede. A ideia é que a gente tenha várias ofertas, que não pare só no Explorers Game. Isso acho que já está ficando mais claro para todo mundo, mas acho que agora é o momento de a gente começar a materializar. Aí a gente fala sobre pessoas, né? O que acontece com a admissão de novos membros. Acho que é um ponto ainda que não está maduro, porque hoje a gente não tem aí um processo, né, de boas-vindas muito claro para as pessoas, não conseguimos resolver isso ainda. O lance da exposição no site, de quais são as regras, o que a pessoa tem de benefício quando ela entra no site, e o conceito da reputação dos membros, que é justamente o ponto que a Patrícia está puxando, que é, de alguma forma, a gente ter um reconhecimento das pessoas que estão fazendo mais pela rede. Tem uma parte aqui que ainda está um pouco indefinida, que a gente ainda não resolveu, e uma parte aqui falando sobre o que acontece quando a gente tiver pessoas que saiam espontaneamente, é um caso, e como a gente trata uma pessoa que a gente está vendo que não está alinhada com os valores da rede. Também é um ponto aqui que está em aberto. E aí, no final, a gente está falando um pouco do Explorers Game, que seria meio que resgatar aquelas regras anteriores, só para deixar tudo num documento só. Então, em resumo, vamos lá. O que a gente fez foi criar esse draft dessa Constituição aqui, para a gente começar a jogar na rede. Agora a gente tem uma questão que é que isso não seja um documento só aprovado por 2, 3 mãos, que a gente seja um documento que a gente possa legitimar e dizer que é de todo mundo. A ideia seria, qualquer que fosse a versão, a gente fechar uma versão final e publicar no site, inclusive, para estar mostrado, aberto para qualquer um que quisesse ver. E o que eu ia sugerir é da gente tentar fazer isso, de fechar uma versão, até o final desse mês agora, de novembro. Mas aí eu gostaria de ouvir ideias de vocês para como a gente faz isso de uma maneira colaborativa, que não seja uma coisa só do Leandro, da Patrícia, de mais um ou dois, mas, ou sei lá, que pelo menos a gente pegue as opiniões das pessoas, que eu circulei semana passada e a gente não teve muitos feedbacks. Ou vocês acham que isso não é uma questão, a gente fecha uma versão, vai com essa versão e pronto. Não sei, era isso que... Alguém quer dar alguma opinião sobre isso? Só um comentário. Eu vi que essa Constituição rolou no grupo, mas eu nem consegui ler. Está disponível no Trello esse draft? Vou jogar ele agora aqui no Curadoria. Eu não sei se a gente poderia fazer, tipo,
por aprovação, sabe? Cada um dos tópicos, jogar no Google Forms e colocar aprovo ou não aprovo, sabe? Esse documento. Para que daí, pelo menos, chamar as pessoas a lerem e se posicionarem, né? Mas e de que forma exatamente, Josi? Assim, É que eu não tive acesso ao documento. Por exemplo, a cláusula 1 lá, certo? Está escrito isso. Daí a gente colocaria assim, você concorda, aprova, tipo assim, aprova ou não aprova? E aí fazer as pessoas lerem cada um dos tópicos e dizer aprovo, aprovo, aprovo. Ou não aprovo, ou faço minhas considerações. Fazer tipo uma enquete, né? É, tipo uma enquete. Pode ser. A gente pode soltar como uma enquete, pega os principais pontos, bota todo mundo para opinar ali e fecha. É uma ideia mesmo. O próprio documento esse, aí pode ter aprovo, restrições ou colaborações, tipo contribuições. Eu estou meio fora. Assim. Mas vocês entenderam a ideia, né? Entendi. Sim. Beleza, mas assim, alguém se opõe da gente fazer isso e tentar fechar até o final de novembro, que eu acho que é razoável, né? Hoje é dia 12, a gente está com um documento preliminar escrito, é só pegar as contribuições, a gente solta, de repente, vai fracionando no Google Forms, bota 4, 5 sessões no Google Forms para as pessoas opinarem, solta para todo mundo, dá uns 3, 4 dias, todo mundo pega suas contribuições, a gente junta, fecha uma versão final e manda bala. E aí sai a versão 1 que vai ter uma determinada vigência. A revisão vai ser, sei lá, que um tempo. Tá bom. Então eu vou colocar aqui. Beleza, por mim tá ok, se ninguém tiver mais comentário aqui. Acho que essa ideia é uma sugestão legal. Deixa eu abrir aqui de novo. Não, desculpa, abri no meu. Abri errado. Então vamos lá. Eu vou colocar assim: publicar a versão da Constituição no site Explorer até 30 de 11. E aí fica como meta do mês de novembro para a curadoria. Fora isso, Patrícia, a gente soltar a reputação, mas aí é o nosso... Pois é. A gente precisa definir aqueles critérios, né? Isso, mas aí a gente tenta e faz na semana que vem e já solta uma tabela atualizada da pontuação dos membros. Tá. Tem uma coisa que eu não expliquei ainda, mas que a reputação vai ser importante, que é o seguinte, ó, no site, quando a gente tem aqui, ó, a visão dos exploradores, essa ordem aqui, ó, essa ordem que vocês estão vendo aqui, quando a gente colocar a reputação no site, vai mudar automático. As pessoas com mais reputação vão aparecer na frente. Legal. Então, ó, se a gente tem aqui 16, os 16 primeiros, os 16 com maior reputação vão aparecer na página 1. Os demais vão aparecer na página 2 e assim por diante. Parece bobagem, né? Uma pouca coisa, mas de alguma forma eu pensei que podia ser um estímulo, né? Porque a reputação, quem está executando mais atividades vai acabar tendo uma reputação maior. Então, eu acho que pode ser um estímulo para que as pessoas façam mais coisas. E aí, por conta disso, a gente tem uma reputação sendo atualizada, dando mais visibilidade para quem está fazendo mais pela rede. Era essa a ideia. Eu acho que é uma boa ideia, acho que dá um estímulo, sim. Pois é. Então, assim, a gente já fechando essa pontuação da reputação, Patrícia, eu já subo ela para o site, que já vai mudar. Em tese, deve mudar essa ordem automática, a não ser que dê problema no site, mas é para mudar. Aí a gente vai testar para ver se o site está direito. Bom, mas ok. Então, sobre isso, é esse ponto, e a gente fica com essa meta principal de soltar esse questionário no Google Forms para poder divulgar publicar a Constituição no site até 30 do 11. Essa é a nossa meta. Vamos lá, vamos avançar. Vou para o finanças, que é o próximo ponto, e agora é uma notícia boa, né? Isso. Finanças, eu posso tirar esse vermelhinho aqui, porque a gente saiu do vermelho e a gente agora tem
abrindo para todo mundo aqui. Lembrando que essa planilha está disponível no Trello, aqui em Finanças da Rede. Opa, não está aqui. Finanças Explorers, então está disponível aqui para todo mundo. Mas, só para formalizar aqui muito rápido, a gente conseguiu no mês passado, principalmente com as vendas, como a gente começou aquela ação da venda dos tabuleiros restantes, a grande maioria das pessoas já pagou, ainda faltam alguns poucos, mas a maioria já pagou. A gente saiu do vermelho e voltou para o azul. Então, agora a gente pode respirar melhor, acho que esse é o primeiro ponto, acho que era só para dar essa mensagem aqui para vocês. E o que eu vou fazer agora nesse mês? Eu tenho que pagar o RIDEC, um valor que estava faltando dele. Eu vou fazer essa dedução dos pagamentos aqui. Tinha um valor que era meu das videoaulas e um valor do RIDEC das camisas, se eu não me engano, são esses 2 pontos. Mas, de qualquer maneira, acredito que a gente vai ter um saldo aí. A gente deve fechar um ano com um saldo aí maior do que 5 mil. Considerando que ainda tem algumas pessoas que vão pagar, talvez seja até um pouco mais do que isso. Tá? Do ponto de vista do site, e aí como isso é um custo, eu acho que é bom reportar aqui, já aproveito e já falo da tecnologia lá. Hoje a gente, como que eu estou fazendo o site? Tá? A gente está fazendo com o desenvolvedor, a gente hoje paga R$1.000 por mês, e a gente está fazendo um sprint quinzenal com ele. A cada 15 dias eu pego uma funcionalidade nova e coisas que estão dando erro e vou revisando. E a minha ideia, e eu realmente tenho que colocar aqui, porque em dezembro, cada dia 1º eu pago referente ao mês anterior, né? E a minha ideia, eu acho que vai dar, é que agora, esse mês de novembro, seja o último, que a gente realmente faça funcionalidades novas no site. No fundo, eu não sei, pode ser que com o passar do tempo isso vai evoluindo, mas eu acho que dezembro e janeiro não deve ter muito movimento nesse sentido. Então, ainda tem esse pagamento aqui de 1.000 e, a princípio, a partir daí, eu não pretendo pagar mais, eu digo assim, de janeiro de 2019 em diante. Não pagar essa linha aqui, que é a linha 11. Mas, assim, de resto, a gente passa... Eu não sei, eu não pensaria uma meta específica do financeiro. Josi, você tem alguma coisa assim em mente? Porque eu acho que agora está tranquilo. Não tem urgência de fazer nada específico, né? Eu acho que tem a ver com aquilo que tu falou da gente pensar um pouco mais a médio e longo, né? Que lembro que a gente a médio prazo, vamos dizer, que a gente falava como buscar uma remuneração, né? Legal. Tá. De valores na rede. Tá. Então, legal. Acho que você falou e tocou num ponto legal. Talvez cada um possa... eu estou atualizando aqui, ó. Hoje, essa linha 3 aqui é o que a gente já teve de aplicações de royalties, pagamento de royalties. Então, a gente teve um primeiro, que foi aqui de 3.500. Depois, a gente teve alguns pagamentos que são menores, mas que eu estou procurando colocar assim, ó. Esse aqui foi do Alexandre Carrasco. Esse daqui foi da Jomara, que ela pagou um royalty aqui de R$200. E esse aqui foi da Denise, o pessoal de Goiânia. Denise, Maria Hermínia, e eles fizeram um evento e pagaram esse royalty aqui. Talvez o que a gente possa fazer é a gente começar a ter uma visibilidade melhor para o semestre que vem dessa linha aqui. A gente começar a ter uma previsibilidade um pouco melhor. Porque eu sei que é difícil, né? Mas, no fundo, com intenção, né? Se cada um fizer uma aplicação, tiver a intenção de fazer uma aplicação que vai ser remunerada com alguma expectativa aqui, talvez a gente possa ter uma previsibilidade melhor de quanto que a gente pode arrecadar no primeiro semestre de 2009 nessa linha aqui, enquanto isso nos ajuda com cobrir custos da rede. Uhum. E uma outra coisa, também, já que você falou nesse ponto, tá sendo legal. A venda de livros, ela está aumentando mês a mês, né? Então, esse royalty de livros aqui, ele está aumentando. Talvez uma coisa que a gente possa puxar, que eu gostaria de puxar quando a gente estiver com as finanças mais equilibradas, é voltar àquela discussão se o dono do livro pode ter um percentual para ele, em cima do livro. Quando a gente tiver um valor aqui mais alto, talvez isso seja uma coisa que dê para fazer com mais segurança. Da pessoa repassar, de algum percentual cair para o próprio vendedor do livro, alguma coisa assim. Eu lembro que isso foi um ponto lá na expedição de finanças. Uhum. Vale a pena a gente voltar com isso. Mas, considerando que a gente tem, esse mês tem alguns eventos, eu imagino que esse mês vai ter uma venda de livros que vai ser parecida com outubro. Deve ter um número aqui entre R$1.000 e R$2.000 aqui, nessa célula H5.
Então, eu acho que a gente caminha... Aqui foram 50 livros, aqui 60, aqui 90. Se a gente caminhar para uma linha aí de vender 80 a 100 livros por mês, isso daqui está dando uma remuneração bem boa para a gente. A gente tem caixa. E aí já aviso lá o pessoal de mídias sociais, de repente a gente começa a sobrar dinheiro para a gente fazer algumas outras ações que a gente não está visualizando, né? Enfim, gente, a mensagem está começando a sobrar dinheiro aqui e acho que não tem grandes custos. Então, a gente pode começar a visualizar aí outras possibilidades que sejam necessidades financeiras de investimento com mídia, com publicidade, sei lá, o que for. Talvez faça sentido a gente falar que já dá para começar a sonhar com essas coisas. Acho que é isso. Mas eu daria não uma puxada, né? Mas, tipo assim, é tanto... Eu não vi ali a Constituição, o que está escrito, né? Na verdade. Mas eu acho que sempre é bom a gente lembrar para as pessoas da rede que a gente tem o livro e que se tem aplicação, fazer os royalties, entende? Acho que sempre, sob o aspecto finanças, a gente dá esse lembrete, né? Tipo, vai estar agora no nosso vídeo e depois nos registros na reunião, né? Então é importante as pessoas saberem disso, que tem que alimentar com dinheiro, né? Não, beleza. Mas vamos pensar só se a gente puxa uma reunião lá do finanças ou não, para decidir essas questões pontuais aí do royalty. Eu acho que dá para, não sei lá. Eu não vejo como urgente de fazer isso agora. Também não vejo. Então, a princípio, da minha parte, eu prefiro não puxar agora. Mas eu acho que a gente pode acertar a regra, de repente, para 1º de janeiro. Ok, pode ser. Gente, eu estou falando aqui com a Josi, mas se alguém quiser abrir o áudio aí, vocês já sabem, fica à vontade. Vamos lá, eu vou avançar aqui. Só fiquei numa dúvida, o valor do livro é de 50, né? Hoje é 50, e aí uma questão que o pessoal tinha sugerido, que é uma possibilidade, se a gente realmente tiver com caixa mais tranquilo, é que a pessoa que vende ganhe alguma coisa. A gente já falou de repente, a pessoa ganhar R$10 a cada venda, ou ganhar 20, não sei. A gente ajustar isso de alguma forma. Tem um número lá de 1.800, você falou que tinha uma venda de 90 livros, mas são 30 e poucos, né? Não, é porque 20... É porque o resto está pagando a impressão e esse valor é o royalty da rede. Entendi. De R$50, 20 vão para a rede. É isso. Ah, tá. Entendi. Essa é a lógica hoje. O resto está pagando a impressão, tem um valor que já foi o valor da tiragem inicial e tem um excedente que está indo para mim como pessoa física, como autor principal do livro. Hoje a regra está sendo essa. Então, eu tô assim, o que a gente está abrindo de possibilidade como acho que, e é natural isso, né? Está todo mundo vendendo o livro, é uma possibilidade de a pessoa que vender o livro ganhar algum percentual como pessoa física pela sua venda, pelo seu esforço de estar divulgando os livros e tudo mais. A gente ainda não avançou nada disso, porque a rede estava no vermelho, agora está começando a ficar mais tranquilo, então eu acho, talvez a gente possa revisar isso para frente, foi isso que eu quis dizer. Se alguém quiser puxar esse papo, tranquilo, a gente puxa uma reunião de finanças. Se ninguém achar que é prioridade, eu, na minha cabeça, sugeriria da gente tentar revisar essa regra a partir do 1º de janeiro, sei lá, só para fechar um ciclo, alguma coisa assim. Deixa adiante. Beleza. Eu acho que é saudável deixar do jeito que está para conseguir fazer algum fundo para alguma eventualidade que possa acontecer. É um pouco o que eu estou imaginando também. E com a venda dos tabuleiros que estão faltando, eu acho... se tudo der certo, a gente fecha aí com, sei lá, talvez até quase uns 10 mil. Uns 7, 8 mil em caixa. Então, isso é positivo. Vamos lá. Mas eu vou pagar o RIDEC esse mês. O RIDEC você me cobra. A gente tem que pagar o teu valor lá. Finalmente, né, IDEC? Na verdade, eu estava pensando até em o custo, que é o custo só da arte, que foi bem simbólico, né? Eu estou pensando em diluir nas camisetas, que vai dar R$4, R$5 em cada camiseta, mas... Bom, você que sabe, tem caixa aqui. Aí você me puxa e a gente conversa em particular, mas podemos pagar, agora tá tranquilo. Tranquilo. Bom, vamos lá, gente. Essa parte de formação e gestão de facilitadores, essa aqui eu acho que continua amarela. Porque assim, a gente tinha uma coisa aqui que era
fechar essa primeira leva de facilitadores. Pelo meu controle, no site hoje tem 49 pessoas que receberam o código do site, só que no site mesmo temos, deixa eu ver aqui, acho que 37 que estão registradas no site. É incrível, né? Tem gente que já recebeu o código, mas até agora não parou para criar o seu perfil. Tudo bem, faz parte. Mas a gente está caminhando aí para ter um número... Mas ainda tem gente que não está 100%, né? Então, acho que está nesse processo. O que eu acho, o que realmente ficou pendente aqui, e aí esse foi falha minha que eu não consegui. A gente fez um trabalho aqui de criar tipo um quiz, que era um teste com umas questões para verificar a absorção do conhecimento e criar um Google Forms com isso, mas eu não consegui priorizar esse negócio. As questões já estão prontas, só falta colocar no Google Forms. Então, por hora, vai ser só lançar isso daqui. Agora, eu tive um feedback legal de algumas pessoas que estão usando as videoaulas e estão gostando por achar que tem... A Luciana, por exemplo, hoje de Recife, me ligou e falou, Leandro, eu assisti todas e fui aplicar depois das videoaulas e eu fiquei muito mais segura e tal. Então, isso que eu acho que eu até gostaria de saber se alguém tem algum feedback disso, porque a minha visão com as próximas pessoas é que, assim, agora a videoaula passa a ser um requisito obrigatório para todo mundo. E eu espero, com isso, que a gente consiga melhorar a qualidade da facilitação de alguma maneira. Eu não sei se alguém tem algum feedback nesse sentido para falar. Deixa eu ver aqui, tem uns comentários. É só o comentário, assim, as videoaulas foram fundamentais para eu mudar o jogo. Fundamental. Assim, excelente, excelente. Eu também assisti, gostei muito, foi também muito bom. Eu ainda não cheguei nas videoaulas, eu estou chegando agora, ainda estou terminando de ler o livro, mas eu acho que isso é fundamental, que tenha, de fato, alguma forma de oferecer essa capacitação para as pessoas e cobrar que realmente as pessoas façam e tenham um aproveitamento decente, né, para evitar qualquer problema de reputação mesmo da rede como um todo, né? Acho que é fundamental isso. Não, beleza, gente. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Por isso que eu deixei um amarelo aqui. Eu não acho que seja uma questão... Sim, tem ponto que está pendente para andar, mas não é tão urgente, assim, no meu entendimento. Eu acho que é mais tranquilo. Agora, esse ponto aqui que é o ponto que para mim está pegando. Ó. A gente está parado há 2 meses com esse aqui, que é a expedição Novas Ofertas. Que era... E, assim, o Carrasco começou a fazer uma coisa, depois a Cris começou a avançar em outra. Só que, assim, está patinando aqui, gente. Eu não sei se alguém quiser ajudar a dar uma energia aqui, nesse ponto. O que era a ideia aqui, tá? Só vou resumir aqui. Eu já falo do camp, que o camp foi uma meta que a gente fez. Mas a ideia era que... Deixa eu voltar para o site principal. A ideia é que aqui, nessa parte de ofertas, a ideia continua sendo que nessa parte de ofertas, a gente tem um leque aqui de várias ofertas. Que a rede não fique restrita ao Explorers Game. A rede começou no Explorers Game, ótimo, ela tinha que começar de algum lugar. Mas a ideia é que a rede possa se abrir, a gente possa abrir o leque para cada vez ter um portfólio de ofertas maior, mais consistente, de ofertas que sejam correlatas com o nosso propósito e com os nossos valores. Não, obviamente, qualquer coisa. Mas não precisaria ficar restrito a jogo, né? Pode ser jogo, workshop, sei lá, mentorias, algumas coisas nesse sentido. Pelo site, da maneira que a gente aplicou o site, toda oferta que a gente cria aqui, eu acho que vocês não vão ter isso, só quem é administrador tem, né? Mas quem é administrador aqui, eu venho nas ofertas, né? Na verdade, minto, todo mundo pode fazer, né? Mas a gente pode criar outras ofertas. Quando a gente cria outras ofertas no site, vocês devem estar vendo aí, Explorers Camp, status aprovado, né? A gente tem um workflowzinho de aprovação aqui. Quando a gente criar novas ofertas, a gente vai passar a ter esse menu aqui preenchido. Sem o desenvolvedor, a gente faz isso sozinho, sem o desenvolvedor. Que a gente vai colocando outras ofertas aqui. Então, desde o início aqui, a ideia de voltar para o Trello, que era uma categorização das novas ofertas, era a gente pensar critérios, assim, quem pode colocar o que aqui? A gente coloca qualquer coisa, coloca algo que tem alinhamento com a rede, que mais de uma pessoa possa aplicar, como é que é isso? E aí,
esse para mim desse mês assim é o que está me doendo mais, porque eu acho que a gente já está na hora da gente avançar nisso para a gente mostrar que a rede é mais que o game. E eu acho que para o semestre que vem isso tem que aparecer. Então, aí eu vou puxar o papo que eu estava falando com a Josi lá no início. A minha ideia, Leandro, foi da gente botar aqui, já como piloto, o que a gente já sabe que são ofertas correlatas, que eu acho que tem várias pessoas que aplicam. Então, tem essa oferta do BT Game, que hoje tem a Josi, tem o Alan, tem o Walter, tem o próprio IDEC, deve ter uma meia dúzia de pessoas. Tem Larissa, tem mais gente. Tem uma meia dúzia é um outro jogo que uma meia dúzia de pessoas aplica e que é aberto para outros aplicarem também. Aí tem que ter os seus próprios critérios de credenciamento, essas coisas. Cada oferta vai ter os seus próprios critérios. Mas a minha ideia é que a gente começasse a abrir isso aqui e colocar... E o jogo da Jomara, cadê a Jomara? Ela está aí? A Jomara não está online, né? Eu já falei com ela, mas o Purpose Mine, que é o jogo do propósito dela, que a ideia era que a gente conseguisse mostrar que a gente tem... Deixa eu abrir aqui, vai, para todo mundo entender. Que a gente tem um conjunto de ofertas correlatas e, idealmente aqui, que a gente pudesse mostrar que a gente tem ofertas por âncora. Ofertas atreladas a processos rígidos, ofertas atreladas à liderança, ofertas atreladas a, sei lá, a questão de hierarquia. É que a gente fosse aos poucos mostrando, criando um portfólio. Porque o que é... Só vou falar porque eu sei que vai ficar gravado também e outros vão verem. É importante a gente mostrar, como rede, que a gente tem uma diversidade, que a gente não é uma coisa só, que a gente tem uma diversidade de ofertas, uma pluralidade de conteúdos. Isso dá robustez para a rede. Isso mostra que a gente, em conjunto, a gente é mais sólido e mais forte do que cada um de nós individualmente. Então, a ideia de ter outras ofertas aqui é que, aos poucos, a gente vai começar a construir uma reputação externa da Rede Explorers como algo que tem um leque sólido e consistente de ofertas, de ofertas ao mercado, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu queria propor era que a gente, assim, eu até falei isso com o Alexandre e falei com a Jomara, que eu acho que foram as pessoas que estavam puxando. Para mim, essa seria assim, a expedição que a gente tinha que dar uma puxada mais urgente esse mês, tentar avançar em algum critério de quem pode colocar uma oferta aqui, quais são os critérios dessa oferta e etc., e a gente pilotar em alguma coisa aqui. Alguém tem alguma coisa a falar sobre esse ponto? Eu só vou fazer o comentário porque eu estava em contato com o Alexandre, em contato com a Cris. Houve ali meio que perdeu a continuidade, né? E na semana passada eu conversei com o Alexandre, mas eu acho que a gente poderia fazer o que... Por que eu conversei? Porque a Cris buscou fazer algumas coisas, aí o Alexandre esperou, depois a Cris esperou e eu fiquei no meio, né? Então, e aí o Alexandre disse, o Carrasco disse que algumas pessoas estavam cobrando ele, né? E aí tá rolando no Slack, mas eu também me coloco no lugar da Cris e do Alexandre, porque a gente sabe que as expedições são bem complicadas, assim, de conseguir adesão e participação. E o próprio Carrasco está cheio de coisas assim na esfera privada dele, que ele está defendendo o doutorado dele agora em Portugal. Então, acho que uma sugestão é assim, pedir para o Alexandre marcar essa reunião e quem pode participa, sabe? Porque se a gente for olhar no card, tem várias pessoas ali. Mas como o Alexandre é o que está encabeçando e ele meio que deixou de lado porque achou que a Cris ia fazer algumas coisas, acho que deu um mal entendido, sabe? Então, acho que é sugerir ao Carrasco para ele marcar um encontro e quem pode participa. Tá bom. A Jaque levantou a mão. Fala aí, Jaque. Eu comecei a conversa com a Cris, né? Até antes da gente ir para o bootcamp, e ela realmente falou isso, que estava no aguardo do Alexandre, não sabia nem quem era, para a gente poder continuar. Então, ela mandou algum material, mas sem essa reunião geral para um alinhamento, eu confesso que eu não consegui entender exatamente o que pé tá, nem para poder ajudar.
Então, concordo plenamente com a Josi de ter uma reunião geral dessa história para quem está no CARD poder estar na mesma página, porque eu estou numa página -1, né? Tentei pegar e, assim, não deu para entender. O que eu entendi foi, olhei o mapa inicial, mas, por exemplo, eu não sabia do jogo da Jomara, esse outro aí que foi falado também desconhecia. Tá. Não está em lugar nenhum. Então, assim, você não consegue ter ideias, né? Agora, você falando, de repente tem coisas que eu estou aplicando e que a Alessandra também, a gente está trabalhando em conjunto, que poderia estar dentro dessas ofertas. E o time está validando ou não. Uhum. Mas, para mim, era totalmente diferente do que você falou agora, né? Então, essa passagem eu acho super importante. Beleza, entendi. Então, eu vou fazer o seguinte, só para a gente voltar para o Trello. Eu já anotei aqui, ó, eu vou soltar lá no WhatsApp depois como urgente. A gente tenta marcar essa reunião. Assim, de repente é até uma boa marcar essa reunião, aproveitar esse feriado agora, não sei. Sei lá, é que eu agora não vou viajar, mas a gente tentar marcar aproveitar esses dias aí, mas assim, marcar essa reunião no máximo para a semana que vem. Essa da novas ofertas, dessa expedição de novas ofertas. Eu acho que é uma reunião de alinhamento, né? Então, é quem está participando poder estar colocando todo mundo na mesma página. E aí, a partir dali, criar um calendário e a gente tocar o bar. Beleza. Eu vou dar uma cutucada do Carrasco aqui, mas o meu feeling, considerando até o que a Josi falou, eu acho que ele está super enrolado. Talvez seja o caso de outra pessoa, talvez a Cris ou alguém puxa a frente e a gente, ou ele faz essa passagem de bastão e a gente continua daí. Mas vamos priorizar essa para esse mês, porque essa não pode, essa é onde travou mais aqui. Né? Eu não me sinto nem à vontade de puxar, porque assim, eu tô no grupo do Zap e não, tranquilo. Realmente não deu para entender exatamente. Né? Olha o que o Alexandre escreveu para mim. Estou indo para Amazonas amanhã, depois Roraima e Portugal, que ele está na história do doutorado. Mas ele veio colocando. Então, acho que é bem isso aí, Leandro. Troca uma ideia com ele, né? E sugiro que seja, já que eu estou no meio e não consegui resolver, né, Jaque? E diz assim, vamos marcar tal dia, quando tu pode. Tá bom. Aí ver se ele consegue colocar na agenda dele. Tá bom, beleza. Já marquei aqui como urgente e a gente acelera isso. Vamos lá. Avançando aqui. Aprendizagem. Podem falar aí. Qual das duas? Quem quiser falar, fica à vontade. A Maria está na sala, né, Maria? Pode falar. Oi, Maria. Aprendizagem, o que nós temos? A dificuldade que nós temos é de conseguirmos as pessoas para fazer as sessões, né? As sessões têm sido ótimas, né? Nós tivemos Jomara fez 2, Ricardo Carneiro fez 2, Idec fez 2, Walter amanhã fará a segunda, e tem várias pessoas contatadas. Então, o Leandro vai fazer economia circular a semana que vem, e aí depois nós temos 3 semanas para a gente poder fechar o ano, né? Que nós temos até dia 12/12. Então, Maria, eu é que estamos mais tocando essa aprendizagem. Várias pessoas engatilhadas, mas todo mundo cheio de assuntos, e eu tenho colocado para as pessoas, gente, apresenta o assunto que tu tem, né? Não precisa ser, pode ser objeto de estudos. Esqueci de citar a Marcela também. Então, nós temos, e tem a ver com o que a gente estava falando de novas ofertas da rede. Para mim, anda junto, sempre andou junto. Que na medida que tu apresenta o trabalho que tu desenvolve, isso é novas ofertas da rede, né? Um alimenta o outro. Só que a gente não está conseguindo fazer esse elo. Josi, por que não chama, então, o Paulo para apresentar o BT Game? Boa ideia. Tenho falado com o Paulo hoje, inclusive falei com ele. Vou chamar o Paulo, vou falar com o Paulo. E, Josi, a Jomara apresentou o game? O Leandro comentou? A Jomara apresentou formalização. Não, ela apresentou a formalização de propósito e
você poderia aproveitar essa aprendizagem e colocar. Tá. E aí eu cheguei a mandar para o Leandro, tem uma pessoa que é a Helena, que trabalha com Action Learning, que é soluções de problemas, ou seja, a gente não conseguiu marcar com ela tem disponibilidade, de repente ela faz uma sessão dessa. É uma pessoa de fora da rede, mas tem um trabalho que a gente está utilizando. Eu sou certificada, mas acho que ela é a melhor pessoa para estar falando. É uma metodologia nova de gestão de conflitos, na verdade. Então, legal, já que eu falo contigo em separado, tá? No privado. Os temas têm sido muito bacanas. Eu tento participar, mas tem sido bem interessante também. Eu posso dar mais uma outra sugestão? Eu acho que essas foram boas sugestões. Eu acabei de lembrar mais uma. Legal. E aí talvez valha para o grupo de mídias, tá? Para a expedição de mídias. Não está na hora da gente soltar essas divulgações no Face e começar a fazer um barulho alguns dias antes, porque, olha, a gente já tem um Zoom. Agora a gente já pode ter 100 pessoas na sala e com tempo ilimitado. De repente, o que eu estou pensando aqui por exemplo, aqui, o Ricardo falando de constelações sistêmicas, o líder Mindful, a Fernanda falando. Será que a gente não deveria... Eu tenho visto outras pessoas fazendo isso em outras redes, por isso que eu estou levantando essa hipótese. De soltar no Facebook 2 dias antes e falar, olha, temos uma live. Sei lá, faremos uma live no Zoom com esse tema. Eu acho fantástico. Porque o que eu acho que seria legal disso daí? Seria uma possibilidade de a gente estar atraindo outras pessoas e movimentando, girando a rede, oxigenando, trazendo gente de fora interessada e de repente a pessoa vê aí ela começa a se interessar mais, aí se liga aqui, liga em outra coisa. E para a nossa exposição nas mídias sociais, isso aqui é um conteúdo semanal excelente que a gente está tendo. Excelente qualidade, digamos. E que a gente está perdendo uma oportunidade do ponto de vista de marketing, eu acho, de fazer um barulho em cima disso. Rede Explorers, hoje teremos um live sobre constelações sistêmicas, hoje teremos um live sobre blockchain. Eu acho que está marcando posição e construindo a nossa marca. Vocês não acham, não? Eu concordo. E, Josi, lembrei de um outro tema que a gente está se certificando, que é a inteligência positiva. É um game também. Experiência de inteligência positiva. Okay. E aí eu posso estar vendo com a pessoa. A agenda dele é muito complicada, mas quem sabe a gente consegue. Tá, legal, porque Ou então, a partir de janeiro, eu posso falar a respeito. Hoje eu não estou ainda qualificada para estar falando, não. Só janeiro. Eu estou arrumando temas para antes de janeiro, que você pediu, né? Então. Não, mas o que a gente tem feito é assim, tem várias pessoas que, de acordo com a agenda, vão ficando para depois. A gente tem até no documento ali no Trello Aprendizagem, tem lá o documento programação e quem se habilita, as pessoas que a gente está contatando. Então, beleza, vamos ver esses aí e ver quem a gente encaixa. Né? Mas tem que continuar. Assim, às vezes Maria e eu estamos meio apavoradas, assim, né? Uma correria, né, Maria, para conseguir confirmar ou até para fazer o host, mas acho que está cumprindo o objetivo. Acho que é isso. E aí, então, a sugestão é fazer a chamada no Facebook, que vai ter o live no dia, né? No próximo dia. Tá bom? Isso, acabei de criar aqui. Eu posso até, o pessoal de mídia, assim, eu posso até mandar um exemplo. O pessoal lá do Reinventando Organizações faz isso direto. Eles estão fazendo acho que é um Zoom semanal, e 2 dias antes eles postam no Face deles, postam em alguns lugares. Tipo, aí seria o caso da gente criar uma artezinha no Canva, fazer um negócio bonitinho, próxima sessão, não sei o quê, e a gente está movimentando aí a nossa... soltar no Face aberto, alguma coisa assim. E o Mídias é Leandro, só questão, assim, do Reorganizando, eles fazem cadastro antes de enviar o Zoom. Eles têm um mailing, né? Eles têm um mailing. Isso, eles fazem, você entra pro mailing, aí eles te enviam através do mailing. Eles colocam lá, mas com o link para você fazer o cadastro. Mas será que não é por causa dessa limitação de 100? Não sei. Não sei. Mas pode ser isso, entendeu? O que eu conversei com o Ricardo, eu perguntei sobre o cadastro, porque é para quem comprou o livro.
Então, ele faz esse controle. Sabe Mas, por exemplo, eu recebi o link e mandei para outra pessoa, para 3 pessoas que não estão com cadastro, entendeu? Então, eu posso... Não é fechado. Eu fiz o cadastro sem ter... Eu já comprei o livro há muito tempo, mas eu fiz o cadastro lá na página deles normal. Eu também estou cadastrado em algum lugar, porque eu recebo uns e-mails. Uma vez por semana eu recebo. Eu recebo por e-mail. Vai ter um Zoom hoje às 19 horas e tal. Assim, porque eles já deixam programado o Zoom toda terça-feira às 8. Terça, né? Terça-feira às 8. E ele já deixa na sua agenda, mas ele só manda a sala real no dia, pelo e-mail. Entendeu? Eu tava tendo problema de entrar e tudo, eu tava falando lá com o pessoal lá no Corporate. Entendi. Eu não tive esse problema, não. Inclusive, perguntei exatamente para mandar o convite e eles falaram para mandar o mesmo link. Mas eu não sei, gente. Eu acho que a gente pode pilotar, experimentar. Eu acho que seria excelente a gente ter uma mail e se comunicar com as pessoas por e-mail também. Mas aí isso é um segundo passo, né? Eu não sei se alguém aqui tem expertise nisso, né? E teria que criar tal. Daria para pegar todos os e-mails de todo mundo que se cadastrou no Simpla, nos Explorers Game anteriores. Dá para fazer muita coisa, mas eu não tenho expertise, não sei como fazer. O que eu só sugeri foi da gente começar a fazer, nem que a gente solte o link nas redes sociais. O máximo que vai acontecer é a gente ter um problema de mais de 100 pessoas, porque 100 pessoas vai lotar. Quando lotar com mais de 100, não entra mais ninguém, eu acho. A sala lota. Eu não tenho problema, eu já fiz, não tem problema nenhum. É só você lançar realmente o link. Então não precisa nem mandar por e-mail, só se você quiser mandar fechado. Eu já participei de lives abertas, você bota o link, bota a programação e divulga. Divulga no LinkedIn, tudo que é site. Aí depende do propósito, no Instagram, tudo mesmo link. E vai fazer divulgação, ou seja, não é uma coisa feita só uma vez. Então, eu acho que a sugestão da Marcela é ótima, mas eu acho que a minha questão eu acho que a mailing ela é bem importante quando a gente passar de 100 pessoas. Eu acho que a gente não está nesse momento ainda, né? A gente está dando 15 e tal. Não poderia nem me propor a fazer mailing para fazer isso. Não sei, não tenho prazo para fazer vamos soltar, gente. Vamos soltar, vamos começar a fazer. Quando chegar perto de 100 pessoas, aí a gente tem um outro problema, aí a gente resolve. Mas aí é muito bom. Eu acho que a gente tem que fazer, começar a fazer. Eu acho assim, para já tomar uma ação e começar a fazer, eu vou sugerir a Maria, que a Maria coloque lá no Facebook aquele convite que tu lançou hoje, Maria. Já joga lá. O que tu acha, Maria? Ela tá sem som, mas ela tá balançando a cabeça. Não tô vendo ela. Tá. Então a gente faz isso, só que daí seria bom uma atividade coordenada com o pessoal do Mídias, né? Beleza. E aí depois, só para fechar esse ponto dessa expedição, se vocês puderem, só divulga para a gente qual que é a programação de férias. Você falou, vai parar no dia 12 e vai voltar quando? Só para a gente ter a visibilidade, assim, né? Todo mundo. Não sei, Leandro. Nós vamos fazer uma reunião da expedição que nós temos chamado, só tem participado. A ideia é... Pode falar, mano. Pode falar. Se a ideia é divulgar ou ter um público, né, que ainda vai descobrir o Explorer, o ideal não seria a gente usar uma rede social de maior impacto para fazer as lives, por exemplo, o Face, ao invés de fazer pelo Zoom, que o Zoom você tem o trabalho, acho que é pouco divulgado, e você tem o trabalho de fazer a instalação para isso, né? Então pode ser um dificultador para as pessoas de fato acessarem. É uma boa ideia que você deu, assim, eu acho que eu entendo que o Zoom ele tem uma vantagem que todo mundo pode falar, né? Ele não é uma live de um para muitos. Né? É verdade. O conteúdo é quase como se fosse uma sala de debate que todo mundo aqui poderia estar com a imagem e estar falando. Mas acho que você trouxe uma ótima ideia também, que é a gente começar a pensar em lives que a gente faça via Facebook, que aí sejam, sei lá, mais focadas mesmo. Ou YouTube, sei lá. É uma outra ideia. Não tinha pensado nisso ainda. Eu não sei se o pessoal de mídias pensou em alguma coisa, mas eu acho que é uma ideia para a gente pensar para frente de criar
de usar algumas coisas via live de Facebook para alcançar outros públicos. Fala aí, Hideki, sei que você quer falar. Acho que também tem que ver se, por exemplo, se for fazer no Facebook, acho que a gente não consegue deixar gravado para ir registrando, né? Não sei se o link é permanente no Facebook. Hoje a gente deixa lá no portalzinho também, né? Não, no Facebook a gente não consegue deixar gravado, não, Hideki. Tem que ser através do Zoom ou aquele webinar Jam, algo nesse sentido. Direto no Facebook, ele não grava. Acho que o do Google também dá para fazer, né? O do Google é N para N, dá para todo mundo falar, fica gravado. Esse eu não conheço. Só que a usabilidade eu não acho boa. Eu não conheço do Google. Não tem. Assim, o o Hangouts, né? O Face eu já usei, mas você não grava. E assim, você fala. É uma live de fato. Não é o que eles fazem hoje, uma troca. Né? As pessoas podem perguntar. E aí tem que ser uma sala mesmo para poder abrir para bate-papo e gravação. Tá, legal. Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver se a Maria e vocês concordam. Te marca uma reunião da aprendizagem e aí a gente detalha isso. Enquanto isso, a Maria vai colocando caseiramente, né, Maria? Caseiramente, antes a gente publicava no Facebook grupo de estudos fechado e agora a gente vai publicar no Facebook aberto, né? E vamos ver o que rola daí. E aí, mas além do Face, vamos botar no Insta também. A gente solta no nosso Instagram. Tá, a Maria tem... Maria, tu tem a permissão do Instagram? Não, mas aí manda que enfim. Manda que a gente tem. A Karina Papa tem. Tá, isso. Legal. A Maria... ela copia quando você bota no Face, já pode ir pro Insta. E do Insta pode ir pro Face. E já está parametrizado, sei lá, marcado? Posso dar uma olhada, Josi, não olhei não. Tá. Mas o Hideki já me deu acesso no Face, então eu posso dar uma olhada. Tu olha então? Tá, legal, porque se já tiver, fechou. Então, vamos organizar. Uma reunião e a gente olha na hora, de repente. Precisa da ajuda do Hideki ainda. Nós temos no Facebook 407 pessoas seguindo. Lá na comunidade, que é baixo, né? Então, mas a gente já pode pensar aí, o grupo de mídias for levantar depois, agora dá para a gente começar a pensar em aumentar esse número no Facebook. Legal. Eu comentei com o Hideki, tem algumas promoções de eventos que a gente pode fazer, é barato, não é uma coisa absurda. Então, exato. Eu me propus a fazer promoção, só que eu não consegui tempo para botar no botãozinho e escolher o negócio. Mas R$10, R$15, R$30. Eu até me propus a fazer isso, né? Porque acho que é interesse de todos. Dos eventos, de vídeos, de depoimentos, e isso dá uma alavancada no Face. E no Instagram, principalmente. Então, aí... Funciona muito bem no Instagram. Muito bem. Fala, Maria Hermínia. No Face fechado, nosso, tem 2 visualizações, 4 às vezes, então não está valendo a pena mesmo lá. Talvez colocar no aberto seja uma tentativa, até a rede mesmo, parece que o pessoal não está acessando lá. Tem que pensar mesmo em abrir. Ô Maria, fala um pouquinho mais alto. Cortou o microfone agora. O Face aberto, o Face fechado do grupo de estudos, ele não tem muita visualização, 2, 3, às vezes. Vocês estão ouvindo? Sim. Então, sim. Lá no aberto, pode ser que esse jogo seja virado, mas a gente precisa estimular o pessoal da rede, eu penso, a participar um pouco mais. Foi por isso que a gente conversou sobre a possibilidade de dar um pontinho lá de reputação para quem participasse ao menos. Porque aqui a gente... Tá bem difícil de te ouvir. Assim, deu para ouvir a parte do Face fechado, que não está funcionando legal, de ir para o Face aberto. Eu, particularmente, até sugiro a gente repensar aquele Face fechado ali, porque eu acho que não está movimentando tão legal. Mas o Face aberto, ligando com o que a Jaque estava falando antes,
Assim, gente, a gente tem que ir logo para um Face com 5 mil pessoas. Não dá, assim, é o mínimo, né? Até para parecer que a rede que é grande, assim, sabe? Acho que tem um número mínimo aí. Tem um número mínimo aí até para impor um pouco mais, né? Daí eu acho que a gente podia fazer, eu já ia sugerir para o grupo de mídias fazer uma coisa dessa, assim. Acho que a gente pode fazer o lance da publicidade, de pagar alguma coisa, gastando um pouco, mas tem uma outra ação que é super rápida de fazer, que a gente encher o saco de todo mundo e cada um convidar 10, 20 amigos para curtir. Assim, se cada um fizer isso, sabe? Sai marcando, convida Não vai seus assim, amigos. né, André? De repente a coisa vai rapidinho, não? Eu tô falando, a gente abriu a comunidade da empresa que a gente começou agora, 23, já estamos com quase 200 pessoas. Então. Assim, sem estar com muita divulgação e sem as pessoas estarem convidando amigo do amigo do amigo do amigo e publicando. Agora, tem que estar aberto o grupo, né? Eu não sabia que estava fechado, não tinha nem Mas visto. eu acho que tem que ser a página, não o grupo, não? Não, a página. Tô falando da página, a página aberta. A página é aberta. É que está com 400 e pouco. A gente tem que fazer Mas de o um que jeito. a Maria falou que está fechado, então? Que eu não escutei nada do que ela É que falou. além da página, existe um grupo de Facebook. Aí sim é um grupo. Dentro da página, uma comunidade. Vinculado, isso, vinculado à página. Exatamente. Esse grupo é um grupo fechado. Que eu acho que tinha que abrir e chamar todo mundo que quisesse. Ele tinha que ser um grupo de troca de mensagem. Eu não sei, eu particularmente eu não ligo mais muito grupo de Facebook. Assim, a diferença do aberto para o fechado tem que entender qual foi o motivo. Eu não sei, né? No início, era só para quem tivesse jogado o jogo. A ideia no início era essa. Tá. Depois uma comunidade fechada. Mas depois a gente viu que não deu muito certo. Então, acho que tem que abrir mesmo. Botar... Assim, não adianta falar para um grupo de 70 pessoas. Tem que ter, se não tiver muita gente, não tem relevância. Não, ele nem faz a leitura, né? Tá. Eu acho que o grupo... Posso falar? Claro. Eu não sei onde levantar a mãozinha aqui, mas eu não consigo baixar minha mão, então... Eu acho que o grupo fechado, quando foi criado, por exemplo, quando eu pedi para entrar, era para poder começar a ver as apresentações de aprendizagem. Agora que está no site, eu acho que não tem mais sentido manter mesmo. Isso aí. Eu concordo contigo. Então, vamos decidir o seguinte, a gente começa a fazer os chamados para sessões no Facebook aberto, a Jaque vai ver se está indo para o Instagram. Eu vou falar com a Karina. Hã? Eu vou ter que falar com a Karina. Tá. E aí a gente começa a fazer essa movimentação. Você puxa essa reunião, Josi? Mídias com aprendizagem. Puxo. Desde que eu puxo a aprendizagem mais mídias para a gente tratar disso. Leandro. Fala, Hideki. A gente precisava ver aquela questão da fusão, né, da página do BT, porque acho que fazer uma campanha paga, partindo do nosso número de curtidas, ao invés de fazer depois de já ter todas as curtidas do BT, também vai acabar sendo um pouco desperdício de dinheiro, né? Porque se a gente investir R$30 com 4.000 pessoas, vai ser muito diferente de R$30 com 400, né? Tá, beleza. Então me cobra essa que eu faço, eu vou puxar isso amanhã. Sem dúvida. Porque lá tem, o BT tem um Face com 3.800 e pouco. Tá parado há mais de 6 meses. Nossa, se você conseguir fazer essa junção, aí... Tá bom, vou tentar fazer essa amanhã. Até a quarta-feira. Me cobra. Amanhã eu tô lá em Londrina com o Walter, eu abro o micro e tô mandando mensagem para você no privado aqui. Me cobra. Mas no Instagram não tem. Então, de qualquer forma, no Instagram já dá para impulsionar, porque no Instagram não tem nada. E o Hideki tem razão mesmo. E lá no BT... Não, mas quando a gente impulsiona no Instagram, Leandro, você tem... Isso, com certeza, você tem como impulsionar essa mesma... Se estiver vinculado à página certinho, vai para o Face. Então, você faz um investimento só. Não, beleza. Eu vou mexer nisso. Mas lá a gente tem uma página com 3.800 pessoas e tem uma comunidade vinculada que tem umas 700 pessoas. Talvez a gente possa abrir isso e juntar. Tá bom. Tem que ver como que faz essa unificação. Eu estudei um pouco, mas confesso para você que eu não me arrisquei a fazer.
Isso. Não, eu acho que do ponto de vista do Face dá para fazer, só que depois a gente vai ter que fazer um trabalho de comunicação, né? Tipo, soltar uns posts explicando que está mudando de nome para esse pessoal que viu lá atrás e que agora não está acompanhando, né? Eu acho que é um bom Hidec a momento. gente pode fazer, né, Hidec? Não está fazendo quase nada. Tá tranquilo. Mas vai ser super importante. Não adianta fazer essa fusão e não soltar não explicar, né? Senão as pessoas não, sei lá, não vão entender nada. Mas ok, estamos alinhados. Eu vou cutucar isso daqui para a gente ver se a gente consegue. Porque eu sou administrador da página lá. Eu vou ver como é que a gente faz isso. Vamos lá, gente. Já que a gente falou de mídias, vocês não querem colocar assim, a gente coloca alguma meta, então? Deixa eu abrir o que tem de meta, vai, do. Só para a gente não perder esse assunto já. Que tinha colocado aqui de meta. Tem essa meta que eu acho que realmente não está aberta. Acho que volta para esse mês. Concluir tiragem das camisas. Essa foi, né, Hidek? Já está no caminho ou não? Não, a gente... eu fui ver a questão dos fretes, e se a gente centralizar, vai sair bem mais barato, né? Então, eu fiquei de pegar um representante por região para poder fazer isso, mas ainda não consegui, não. Mas, assim, tá tudo pronto já, só falta a gente definir essa estratégia logística aí e começar a distribuir. Tá, é viável a gente fechar isso esse mês agora, então. Sim, é sim. Tá bom. Mas, então, fora isso que a gente falou de bombar as redes no Face e no Instagram, tem mais alguma coisa, assim, que vocês queiram colocar? Ou... Podemos seguir? Não, acho que a gente, Hidek, não sei se a gente acho que o Hidek já divulgou, né? Que a gente está tentando descentralizar ao máximo os templates, Leandro. Assim, o Hidek já fez vários templates para cada uma das mídias, para manter a qualidade, só que a gente não tem braço para estar fazendo isso. Então, acaba sobrecarregando o Hidek, e eu estou tentando ajudar, mas realmente tiveram 2 semanas que fiquei muito alto. Então, aí a gente conversou e vimos que era melhor liberar o acesso para as pessoas, de fato, né? E as pessoas seguirem ali o padrão. Foi isso, né, Hidek? Porque foi aquela explosão previsível já de repente, a gente tem 60, 70 pessoas para aplicar o game, né? Então, realmente, acaba ficando pouca gente para postar e muita gente jogando, né? Porque tem a divulgação, aí também tem as fotos, ficar coletando foto, colocando ali e tal, né? Então, acaba não dando tempo de fazer o de todos, né? Então, a gente teria que mais para frente ou traçar uma estratégia para ter mais gente, né? Se vai, de repente, pegar uma empresa que faça essa gestão, né? Que até a mesma pessoa que fez as camisetas para nós, ele faz esse trabalho também, né? De promover no Face e tudo mais. O que eu ia falar, Hidek, desculpa te cortar aí, ó. O Nicolas, que foi aquele designer que na verdade, que fez o design das cartas do jogo, e depois aquele visual, sabe aqueles banners que tem lá, o azul, aquele do sol, amarelão, aquelas chamadas do Explorers Game? Foi o Nicolas, foi um designer de Fortaleza que fez. Que foi um designer que a Jomara me indicou. Que ele fez um trabalho para ela, depois ele é super acessível, super em conta. Eu não sei se não vale a pena, de repente, combinar com ele fazer esses padrões, assim, sabe? De uma maneira que possa ser replicado depois. Ele fez umas artes super bonitas e assim, foi tão barato que eu realmente achei que valeu muito a pena. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Aquela azul, aquela chamada principal, tem uma cinza e tem uma meio dourada, assim. Ele que fez aquilo. E assim, eu não lembro o valor, mas foi muito, muito barato. Eu não sei assim, a gente tendo a arte aberta, Leandro, tem um site que é o 20 Pilas, que eu tenho usado para arte. A pessoa, você manda a figura, ele faz aberto para você. E aí fica disponível ali, qualquer um usa. Sai R$40, R$50 cada arte. Então, eu acho que é possível. Só que a gente tem bastante arte. A questão ali não é a quantidade de artes de templates. Tem muito. O Hidek saiu fazendo, tem vários tipos. Uhum. A questão é que cada um vai criando o seu próprio modelo. E a gente pediu para que assim, não tivesse tanta diversidade de modelo, que senão descaracteriza. A preocupação nossa foi essa, descaracterizar. Então a preocupação não é essa.
Ah, não, a preocupação. Eu acho que a questão da arte em si ajuda se for mais bonito e tal. Sem dúvida. Mas tem empresas que são especializadas em produzir conteúdo, assim, pelo menos esse amigo meu estava explicando, a maioria das empresas que fazem um trabalho para realmente ter visibilidade na página, tem um ritmo de mais ou menos 5 postagens por dia para se manter relevante no Face, né? E à medida que você não posta, o Face te derruba, te manda lá para baixo nas visualizações, né? Então, e esse fôlego a gente não tem, se não tiver mais gente com um trabalho profissional, né? Mas essa é a questão. Foi mal, eu tô correndo aqui porque a minha bateria tá acabando, esqueci de botar na tela. Acho que aí tem 3 questões, né? A qualidade da arte, a frequência, a constância que o Hideki está falando. A gente não tem braço para essa frequência. Mas eu não... Oi, o Leandro caiu? Não caí não, eu estava botando a tomada aqui no meu laptop. Eu acho que tem vários assuntos que depois que a gente começa a se profissionalizar, fica picando, e aí o que vamos fazer? Então, acho que tem que ter um encontro da mídias para abordar esses temas como tu colocaste agora, Jaque. Não, a gente já está, assim, uma tomada de decisão por hora, Josi, a gente não tem como ter braços e a gente conta com a colaboração. Então, dentro da possibilidade da colaboração, não tem como o Hideki falou, ter 5 posts por dia, não dá para fazer isso, é impossível, gente, desculpa. Agora, a gente consegue um post por dia, né, assim, uma foto, e dá para programar. Tem sistemas grátis que você programa. Então, é só a gente bater um papo, cada um ficar responsável por uma e programar esses posts. Uhum. A beleza da arte, né, assim, a questão da qualidade, a gente pode ver uma outra arte, pagar uns R$40, algo nesse sentido. A gente pode marcar nessa reunião de aprendizagem, acho que a gente pode tratar isso juntos. Eu acho que tem as duas coisas que têm muita relevância. E levar uma solução. Só que não dá para centralizar, entendeu, Leandro? Beleza. A gente tentou, mas efetivamente... Não, tranquilo. Mas só lembre que do ponto de vista financeiro, a gente está começando a ter um caixa. Então, se a gente... A gente está falando de R$30, 40, 50. Tá? Eu acho que sim, do ponto de vista financeiro, se a gente precisar de alguma solução inteligente que precise gastar um pouco, acho que já passa a ser possível. Acho que legal. É isso. Gente, como é que vocês estão semana que vem? Bom, eu vou mandar algumas opções e aí a gente vê o que dá. Tá, assim, se puder ser depois do dia 22, agradeço. Porque a gente vai fazer um evento no dia 22 e até lá eu tô super tomada. Então, tem que pensar, né? Então, tudo que você pensa demora. E aí é o seguinte, como é que tá todo mundo? Poderíamos fazer 26 de novembro? Segunda-feira, às 20? Poderia ser, porque daí a gente já marca. Quem pode, participa. Quem não pode, vê o vídeo depois. Beleza. Legal. Então, beleza. Eu sei que tem pessoas que não podem, mas beleza. Eu vou fazer esse chamado, então, lá no BR. Legal. Mídias mais aprendizagem, mais novos negócios. Não, é demais, Josi. Acho que não vai rolar, não. Já vai ficar até meia-noite. Tô podendo, não. Melhor dividir, é verdade. Essa aqui não. Gente. Foi uma brincadeira. É brincadeira, essa eu não gosto, não. Vamos lá, vamos fechar. Gente, para avançar, só para fechar aqui, só faltou tecnologia e evolução do game. Tecnologia, eu já falei um pouco do site, assim, sinceramente, o que eu estou colocando agora do site que não tinha, além de ajustar alguns bugs, mas tem uma coisa aqui, tem várias pessoas que estão me reportando bug e eu vou acertando. Essa questão aqui agora dos depoimentos, que é o que a gente está se debruçando para acertar, porque tinha alguns depoimentos que não estão aparecendo, e isso aqui que a gente tem agora das avaliações das pessoas,
O que eu pedi para ele de colocar de funcionalidade nova é ter também da oferta. É que a gente tem um consolidado de avaliações do Explorers Game, depois do Camp e de todas as ofertas que venham a ter, porque quando a gente passar a ser multi-ofertas, eu vou ter aqui, Leandro, depoimentos, mas eu tenho depoimentos referente ao game, referente ao camp, poderia ter referente a outras coisas. E da mesma forma da oferta. Então, se tudo der certo, nos próximos dias vai entrar aqui uma estrelinha no Explorers Game, sei lá, 50 avaliações, nota média do game, do jogo. Então, essa é a funcionalidade nova que está entrando. E fora isso, tem uns ajustes assim que são mais críticos. E eu pretendo parar, pelo menos é o que está na minha cabeça, o grosso desse desenvolvimento agora no final desse mês. Aí, uma coisa que eu vou querer trazer para a gente discutir depois, que é uma coisa que eu estou achando que o site pode ter demandas assim, até onde a gente quer, mas por hora eu vou tentar dar uma travada, pelo menos em dezembro, janeiro. Mas eu vejo que uma possibilidade futura seria a gente avançar nesses dashboards aqui, assim, porque tem umas coisas muito legais, assim, por exemplo, hoje, olhar que já tem 51 eventos cadastrados no site. Daqui a pouco a gente vai conseguir tirar relatório de quantidade de eventos por mês, quantidade de pessoas que já foram impactadas pelo game por mês, por cidade, sei lá, dá para tirar um monte de coisa. Mas ainda não temos isso daqui. Isso aqui é que eu vejo lá na frente, de repente, a gente evoluir mais. Mas o site, por hora, sei lá, o que tem para o mês aqui é só terminar essas funcionalidades. Não sei se alguém tem algum comentário sobre o site que queira fazer aqui, que já não tenha feito em particular. Deixa eu ver, alguém me mandou mensagem aqui. É da Maria Hermínia falando do Face. Se eu puder, alguém responde ela. Eu acho que eu vou te fazer administradora. Alguém tem que te fazer administradora no Face. Bom, e o último ponto que é a evolução do game. Vamos lá. Vamos ver se a gente fecha com esse. Que esse aqui... cadê? Travou. Que estava um pouco parado, mas eu acho que agora vai dar uma turbinada. Porque é o seguinte. Isso aqui era a ideia de pensar algumas alterações para o jogo. A gente fez uma primeira, que o Jefferson fez, que foi de criar aquela carta de jogar o jogo como uma expedição real. E no Camp a gente testou isso pela primeira vez. Aliás, não falei do Camp, né? Mas eu já vou falar. Então, a gente criou isso daqui como uma possibilidade da pessoa jogar o jogo com a sua empresa real. E eu acho que deu super certo, pelo menos o pessoal gostou, né? Lá na hora, pessoal, a ideia foi jogar com quem já tinha jogado o jogo uma vez, e aí esse pessoal jogou a segunda vez o jogo, segunda ou terceira, considerando uma empresa real. E algumas pessoas falaram que ficou até melhor a experiência, assim, ficou mais real e tal. Eu não arriscaria fazer de primeira, com pessoas que estão jogando pela primeira vez, mas com pessoas que jogaram mais de uma vez. Tá? Então, isso foi uma cartinha, deixa eu ver se eu consigo até mostrar aqui na minha tela. Explorers Camp. A gente fez uma cartinha que era... Não sei se vocês estão enxergando. Tá? A minha tela está visível aí para vocês? Ou não? Alô? Oi. A minha tela está visível? Estou abrindo. Tá visível. Tá, daqui a pouco. A gente fez essa fichinha aqui. Ó. Aí, ao invés de distribuir aquela ficha lá do manufatura, finanças e tal, a gente deu essa ficha aqui na mão da pessoa. Mas a ficha não está aparecendo, não. Não? Peraí. Alguma coisa travou. Não, tranquilo. Agora. Sim. Aí a gente fez essa ficha aqui e a pessoa explicou o que era a sua empresa. Ela teve que indicar as 3 âncoras. E aí a gente, no grupo, a gente arbitrou aqui a quantidade de moedas e a margem de manobra. Então, uma jogou com a Porto, outra jogou com a Embraer. Foi bem legal, assim, foi uma coisa... Cada um foi jogando com uma empresa real. Acho que está testado, que pode ser aplicado por outras pessoas, quem quiser depois. Mas eu não sugiro que seja aplicado de primeira, não. Leandro, deixa eu fazer um contraponto com essa questão que você não sugere. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa de Gin Company e, na verdade, eu dei a sugestão de trabalhar, eles nunca jogaram, e eu dei a sugestão deles trabalharem, a gente fazer uma rodada com a definição das âncoras, entenderem bem,
e eles estarem definindo as âncoras, com base nas 10 âncoras. Tá. Para se tornar mais real para eles. Tem uma pessoa até que jogou com a gente e me perguntou no privado depois, para levar para a empresa de suprimentos, se eles poderiam jogar com as âncoras que eles entendessem que fizessem mais sentido com a empresa deles, real. Porque de 10 ele acha que tem 8 lá. Tá. Então, eu falei que eu não vi problema nisso. Assim, você vê problema em que sentido? Não, mas aí nesse caso, os 4 jogadores seriam a mesma empresa? Seria a mesma embarcação? Em company. Então, mas aí não vai ter 4... Não, mas aí a gente estaria vendo a diferença entre eles, assim, qual é a percepção deles. Não discutir, eu escolheria 3, ele escolheria 3. Tá bom, tem que testar, sei lá. Vocês têm razão, na verdade, na minha cabeça eu não teria... Qual era o objetivo? É porque eles não se comunicam direito, né? Eles têm problema de comunicação fortíssimo. Foi até a Alessandra conheceu, foi o Júlio Souza. Então, de repente, é uma forma da gente estar vendo se eles estão pelo menos enxergando os mesmos problemas. Entendi. Tá, deixa eu te dizer assim, o que era a minha... Qual é a minha restrição original, assim? Mas eu acho que, como tudo, como é uma rede, eu acho que a gente pode testar, experimentar e ver se vai dar certo. Mas, assim, a minha preocupação, né, não é nenhuma restrição, é uma preocupação, que é o seguinte, o jogo tem um lance do lúdico, das pessoas estarem se divertindo ali. Qual é o meu medo? Quando você traz para uma empresa hipotética no início, a pessoa se permite, muitas vezes, ela se joga de cabeça no lúdico e brinca, você está demitido, você perdeu todo o seu dinheiro e tal. Eu tenho um receio de que se a pessoa começar o jogo falando, tá, eu sou a minha empresa, eu tenho receio de perder um pouco desse componente lúdico, da pessoa ficar travada e não se permitir estar brincando durante o jogo. Mas assim, tem que testar. É uma ressalva, vamos dizer assim. Por isso que eu tô... Não, vou observar. Por isso que eu te perguntei quando você falou da restrição. Eu falei, deixa eu perguntar logo para ver qual é, porque eu não enxerguei isso, mas você falando faz sentido. Então, aí na minha cabeça, se a pessoa fica brincando antes com a hipotética e depois você tira da hipotética e traz para o mundo real, tipo, ela já participou de uma experiência, ela já se divertiu ali, ela já teve o aprendizado se divertindo, e aí beleza, agora vamos falar do mundo real aqui. Pelo menos é o que estava na minha cabeça no primeiro momento. Tá. Não, acho que dá para fazer assim, só tem que aumentar o tempo. Mas podemos testar. E o Hideki, acho que quer falar, deve ter uma opinião diferente. Nós temos que lembrar também que muitas vezes vai estar o chefe e o colaborador dentro do mesmo jogo, né? Não, é o mesmo nível hierárquico. Porque a gente faz isso errado. Não, é o mesmo nível hierárquico que a gente segmentou. Então, mas esse é o receio, independente de ser o mesmo nível, né, o chefe colaborador, se a gente joga o jogo no mundo real, de repente trava essa coisa da diversão, porque o cara vai começar a falar, não concordo com isso de jeito nenhum e tal, e de repente a gente perde a fluidez do jogo. Exato, preocupações estão nesse nível. É verdade. Tem que trabalhar a liderança para ouvir algumas vezes o que não quer ouvir, né? Então, o hipotético é ótimo para isso, porque a gente fica um tempinho ali só no hipotético, mas uma coisa que o pessoal da Oracle fez que eu achei legal, né? Eu acho que eles até comentaram lá no Camp. Eles criaram uns hipotéticos que não são tão hipotéticos assim. Só que eles pegam, entendem o contexto da empresa e criam um case que você vai ver é a empresa. Só que eles chamam mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A ideia veio daí, isso. Foi o... Então, mas um pouco do Rio, esqueci o nome dele. É legal, do Bernard, né? Bernard. Aí é legal, porque se alguém falar alguma coisa, você fala, mas é a XYZ, é a empresa ABC. Essa parte que eu acho que ela não pode ser perdida. Porque isso é que dá que faz o lúdico continuar acontecendo. Legal. Não, beleza. Entendi o teu ponto. Mas beleza, ó. Então, o que eu precisava falar da evolução do game, que eu acho que são coisas que estão surgindo aí importantes. Não estão nada escritas ali, e eu não sei se são metas mensais, não, mas eu acho que para o semestre. A gente vai fazer agora em Brasília, na semana que vem, um piloto com embarcações de serviço público. Então, aí Maria Hermínia, né, e o pessoal que quiser mais se envolver nisso, o pessoal já sugeriu lá uma carta do Ministério, uma é o Ministério Público, uma é o Tribunal de Justiça,
uma é uma prefeitura, sei lá, eles criaram várias assim. E aí a gente vai, como vai ter um evento lá, que eu acho que vão ser quase 200 pessoas, a gente vai fazer uma versão Pocket. Quem criou o conceito do Pocket? Foi Jomara, né? A gente nem... tá aí. Que é meio que uma degustação, né? A gente chamou de degustação do game. Então lá a gente vai fazer assim, a gente vai fazer uma dinâmica, acho que o auditório cabe 160. Vai ser uma palestra de 15 minutos e depois a gente vai fazer uma dinâmica do jogo, com as 160 ao mesmo tempo. E a gente depois conta para ver se deu certo, se não deu certo. Mas com as cartas de embarcação, sendo cartas de embarcação do serviço público e jogando os grupos para pensarem ideias de bússola para aquelas embarcações. E aí a gente vai meio que debater e ver o que vai dar, o que não vai dar. Mas o Pocket leva o tabuleiro? Não, sem tabuleiro. Sem tabuleiro. Só que a ideia... A Jomara fez em Curitiba e eu fiz no Recife, né? Como eu fiz no Recife foi o seguinte, eram menos pessoas, tinha umas 20 e poucos, mas eu fiz meia hora de palestra, 20 minutos, pouco de palestra, depois eu fiz o seguinte, eu peguei as 6 cartas das embarcações, eram 4 grupos, minto. Peguei 4 cartas de embarcação, dei uma carta para cada um, da embarcação. Aí, ali, depois eu distribuí meia dúzia de bússolas para cada um dos grupos, diferentes, bússolas diferentes. Eu dei 10 bússolas para cada grupo. E eu falei, com essas 10 bússolas que estão aí, pensem em ideias para resolver pelo menos uma ou duas dessas âncoras da tua embarcação e apresentem para os demais. Então, foi um exercício que em meia hora todo mundo pensou uma ou duas ideias, depois cada grupo apresentou e não foi a experiência do jogo. Eu deixei claro para eles que a gente não ia fazer o jogo, porque a gente não tinha tempo e porque era muita gente ali, mas era meio que para dar uma ideia. E aí, quando cada grupo fez as suas propostas, a gente pedia para os outros grupos fazerem assim ou assim. Então, a gente meio que, com isso, tentou passar uma ideia do que é o jogo. A gente botou só poucas bússolas para cada um, e bússolas diferentes, para reforçar que tem muito conteúdo no jogo, que ninguém tinha visto todos os conteúdos ali, e para dar um gostinho para eles se interessarem por avançar depois. Isso que eu chamei de Pocket. E a gente vai tentar fazer alguma versão parecida com isso para 160 pessoas ao mesmo tempo em Brasília. E depois eu digo se deu certo, se deu errado. Tá sem áudio já. Legal. Depois você disse que sobreviveu em Brasília. Mas assim, tem a Vivi, já tem várias pessoas que já jogaram o jogo lá. Então essas pessoas vão ficar espalhadas, né? Eu não vou fazer sozinho. A gente vai ter um grupo ali e cada um vai meio que ajudar um grupo e a gente vai ver o que vai dar. Mas o que eu estou imaginando fazer, e aí só para, assim, como o pessoal lá de Brasília está super animado e eu acho que faz sentido, é a gente criar uma versão de baralho com 60 cartas de bússola específica com cases de setor público. Assim, sabe? Pegar o case da prefeitura de Londres, com não sei o quê, o governo da Estônia, e não sei mais o quê, e fazer só bússolas ainda que a prática seja a mesma, se for, no caso, a mesma prática com o case de serviço público, ou mesmo criar outras práticas de serviço público também. Então, isso, para mim, eu não vou colocar isso como meta de mês, mas na minha cabeça, dá para fazer isso até tipo março do ano que vem, criar umas 60 bússolas e 10 embarcações de serviço público, para todo mundo que tem um tabuleiro na mão, a gente só reimprime um baralho, cria um baralho novo, e a gente passa a ter adicional um toolkit ali específico para aplicar em serviço público. Não que o atual não possa ser aplicado, porque a galera de Goiânia já está fazendo e está fazendo muito bem, mas que já criaria cases de governo, sei lá, como uma oferta adicional, assim. Isso está andando, tá, Maria Hermínia? Só para você saber e avisar o pessoal lá. Acho que é legal o pessoal de Brasília e vocês começarem a trocar figurinha, talvez até criar algum grupo específico focado nessa evolução, chamado serviço público, sei lá. Pode falar. Depois tem que... Eu não sei a quem procurar lá do pessoal de Brasília, porque eu não conheço muita gente na rede. Então, você indica... A gente faz a ponte, tranquilo. Ok. Eu e a Denise, a gente tem falado sobre isso, sim. Sobre a gente se aproximar da Brasília, pensar no camp lá, para ficar mais fácil para nós, né? Tá bom. Tem a Vivi e a Nicira. A gente faz a ponte aí e a gente já começa a falar. Beleza? E aí, para fechar, eu vou falar do camp. Eu acho que é o último ponto, gente, mas
também está na minha linha de metas para o ano que vem. Eu já queria fazer uma versão do camp, falei com o Bezerril para a gente fazer uma versão, um outro camp já talvez para março de 2019. Estou considerando que dezembro, janeiro, fevereiro não vale a pena, mas de repente a gente já marcar uma data para fazer um outro camp em São Paulo em março de 2019. E o que eu gostaria é que o camp fosse uma coisa que fosse uma oferta para ir para o Brasil inteiro no ano que vem. A gente fez como 2 dias, tá? Eu acho que funcionou legal. Depois a Jax quiser falar, a Alessandra também tiveram lá. Mas eu acho que foi bacana, foi dinâmico, foi interativo. E eu acho que a gente tinha que fazer ao longo do ano que vem em várias cidades para começar a movimentar as cidades com esse aprofundamento aí. E também a minha ideia é descentralizar, que não seja uma coisa que o Leandro faça, não. Eu quero que mais pessoas apliquem também, até como forma da gente ter agilidade em rede para poder aplicar isso em várias cidades. E o Leandro, eu comecei a fazer, mas acabei não conseguindo continuar, porque o Explorers Camp, eu estava tentando fazer um post lá para colocar no site, até pedi para algumas pessoas mandarem, como eu não consegui ir, né? Pedi para algumas pessoas mandarem áudio para entender as dinâmicas e conseguir escrever lá direitinho, aproveitar que eu peguei todas as fotos também, colocar uma foto de cada uma das dinâmicas. Aí eu acho que ajuda a espalhar também, né? Para todo mundo saber quais são as etapas, porque como estava concentrado as pessoas mais de São Paulo ali, né? Apesar de ter a Jaque, a Lê e tal. Apesar, é ótimo. Viu, Leandro, como ele trata a gente? Isso é intimidade, isso é intimidade. Eu falei que estavam as pessoas de São Paulo, mas também tinha gente de fora, né? Pouca, né? Então não tem muito como espalhar se a gente não criar alguma coisa, um post, alguma coisa para poder mandar para todo mundo, né? Acho que principalmente porque o BT Explorers, que foi alguma coisa próxima, também foi mais o pessoal de São Paulo, né? Então, eu acho que ficou muito centralizado. Mas eu vou tentar essa semana ainda ouvir os áudios que o pessoal mandou e dar uma descrevida aí na dinâmica. Tá bom, beleza. Só para fechar aqui, eu tô dar visibilidade na minha tela. Eu vou botar aqui no evolução do game, eu vou colocar aqui criar grupo para construir cards de setor público. Eu vou botar isso formalmente como uma meta, só para a gente formalizar, né? Só para a gente lembrar e começar a puxar esse assunto de fato, que eu acho que a gente consegue entregar durante o primeiro semestre do ano que vem. E eu coloquei também, aí como estava no Novas Ofertas, eu mantive lá, eu coloquei aqui da gente propor uma agenda para o Explorers Camp para o primeiro semestre de 2019. Eu já vou fazer uma primeira proposta de março em São Paulo, mas se alguém quiser puxar a ideia de fazer abril, sei lá, no Rio, não sei aonde, em Belo Horizonte, Campo Grande, Porto Alegre, sei lá, da gente começar a pensar numa agenda, Curitiba, eu penso inicialmente da gente começar nas cidades onde a gente já tem mais presença, mas eu acho que a gente pode amadurecer e começar a pensar numa agenda já para até de março a junho, para a gente já entrar o ano que vem acelerado, que a gente já vai estar com o site turbinado, com as redes sociais bombando, com ofertas. Não tem por que a gente não começar o ano que vem a 1000 por hora, né? E aí, eu acho que seria uma boa, assim, já que a gente puxar aqui no Rio. O que você acha? É isso que eu ia falar com o Leandro. No ano que vem, a gente aí tem um baita desafio, a gente já está com uma proposta melhor aqui para o Rio. Então, a gente conseguiu ir mais 15 pessoas e tem contatos em company. Eu acho que com antecedência a gente consegue fazer esse trabalho. Aí, assim, só teria que ver se é uma quinta e sexta, uma sexta e um sábado, para a gente fazer. Porque, assim, eu comentei com algumas pessoas de In-Company, onde eu trabalhei, e em alguma das empresas, né? Então, não é a última empresa, mas eles acharam bem interessante, principalmente a questão da rodada com as âncoras deles.
Legal. Mas aí eu estou falando muitas pessoas da área de desenvolvimento, aquelas faria bem focado, aí sim uma campanha bem focada para o pessoal que conduz o desenvolvimento das organizações, responsável por isso. Uhum. Eu acho que aí teria alguma coisa nesse sentido, aí daria, eu acho que para agora, de imediato, acho que não, mas para o primeiro trimestre do ano que vem, acho que a gente consegue. Eu acho que dá para a gente puxar também, Leandro, lá em Vitória. A gente está fechando a última semana de novembro. A gente está indo para lá, a gente vai conseguir apresentar na Universidade de Vila Velha. Eu estou vendo uma outra universidade pública lá também, para me confirmar. E para uns amigos que trabalhavam comigo lá, eu consegui reunir umas 10 pessoas, tudo de empresa, aí já vai estar bem disseminado. Mais o pessoal do Marcelo, que depois a gente pode falar com ele, então dá para pensar num bootcamp lá o ano que vem também. Eu acho ótimo. Eu acho que durante 2019 a gente pode ir em todas as cidades. Durante o ano todo, pode ir para Goiânia, pode ir para Fortaleza, pode ir para todos, porque a gente já tem um núcleo inicial em cada uma dessas cidades. Se a gente pensar cada cidade fazendo um evento durante o ano todo, entre março e novembro de 2019, temos aí 9 meses para, na melhor das hipóteses, um por mês. Já tem 9 cidades, com certeza. Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Rio, São Paulo, Campo Grande, que eu estou esquecendo aqui. Com certeza tem outros que eu estou esquecendo. Belo Horizonte, Vitória. Pronto, já tem 10 aqui na minha mão. Com certeza dá para fazer. Fazer o calendário do ano, né? Isso, exato. No semestre, acho que dá para fazer do ano já. Bora, Ali, puxar isso, a gente monta junto pro Leandro aí esse calendário, porque já viu que ele não vai poder participar com a gente, qual é a agenda dele, né? Estou botando aqui, propor calendário do ano do 2019, de todo o ano 2019. Amarrando o Leandro. Não, mas é porque eu não quero fazer todos. As primeiras precisa estar com você, Leandro. Isso, mas assim, eu vou fazendo uma ou outra. Você é o garoto propaganda, você não está entendendo. O Hidek vai fazer a próxima. Ele vai mas o Hidek não tem o olho azul ainda, ele é puxadinho. Não, mas ele vai fazer. Aí a gente vai, aos poucos, vai fazendo, entendeu? E cada um vai assumindo. Josi gostou, né, Josi? Tá entendendo que a minha propaganda é o Leandro. Não, mas a gente vai descentralizando isso. Acho que é importante. Não, acho super válido. É por assim, eu tô falando mais por conta das empresas, né? Não, claro. Eu faço todo um processo de venda mesmo. A gente fala do livro, idealizadora, eu já falo do Hidek, do Japa, que tem lá o capítulo dele. Então, a gente tá construindo isso, né? Mas beleza. Já entendi. Tá dentro, né? Vamos fechar? Eu amo já. Só para não esquecer, a gente podia pensar em vender camiseta também, hein? Quando a gente começar a usar, o pessoal vai perguntar, porque se elas ficaram bonitas igual o Hidek mostrou na foto... Eu fiquei sem, né? Porque quando eu olhei já tinha acabado, mas tudo bem. Então, isso é porque ele me ama. Uma também, uma fonte. Isso é porque o Hidek falou que me ama. Se ele não me amasse, então... Eu posso colocar uma meta aqui para a gente não esquecer de pensar, criar um modelo de como vender as camisas, porque assim, a gente pode, de repente a gente pode vincular, do mesmo jeito que o livro está na Amazon, não tem algum lugar que possa vender a camisa e pelo menos a gente ter uma oferta para o pessoal começar a comprar? Acho que pode ser da mesma forma que o livro. Mas aí tem uma questão de estoque, né? Não sei como que é essa produção... Então, inicialmente, eu não produzia mais porque eu tô tirando do meu bolso, né? Aí, para depois não vender, aí fica complicado, né? E eu tô colocando... Qual o custo, também, né? Qual o custo da camisa? Então, a camisa em si, eu acho que ficou menos de R$30. Mas o transporte é um pouco caro também, né? O transporte é que encarece mesmo. Nossos correios não são os mais eficientes do mundo. Se você tiver no site, a pessoa está pagando Vai ter que pensar, Leandro. Eu conheço a da Touch, mas a Touch é cara. Eu acho que com tudo, se eu não me engano, é R$90 que sai a camisa, com frete, com tudo. Mas aí você bota a arte lá e não precisa criar estoque.
ficar on demand. Devem ter outras, né? Não sei. Eu confesso que eu não entendo nada disso. Eu não sou nada consumista, então, realmente... Eu acho que se a gente focar só de já soltar essa primeira entrega, e toda vez que tiver um camp, a gente faz o... De repente a gente bola Poxa, o camp eu acho que era legal a gente colocar a camisa no camp. Entendeu? A gente bota um valor ali que a pessoa, para se inscrever no camp, tem uma camisa inclusa. Bem legal. Aí vai criando camisas nos camps. Beleza, eu acho que tem mais... Até porque o correio é caro, né? Então... Podia ser os dois, então, né? No camp ter o livro e a camisa embutida no kit. Pode ser. Pode ser. Assim, a gente tem uma questão aí que a gente precisa acertar quando a gente fizer o calendário. Depois de fazer o calendário, a gente tem que acertar a questão da precificação do camp, né? Sim, aquela coisa, qual o valor que a gente coloca e tal, o que está incluído. Mas sim, eu acho que é uma boa. Bota o livro e bota uma camisa incluso. Acho que sim. Gente, vamos fechar. São 10h40 e eu daqui a pouco vou para Londrina. Que o Walter me espera amanhã. Então tá, gente. Que foi boa a reunião. Tratamos vários assuntos e deixamos vários pendurados, como sempre, né? Mas eu vou depois resumir aqui e mandar aquela lista de metas que estão no Trello, jogo no WhatsApp para todo mundo. E eu vou jogar amanhã de manhã, não vou jogar hoje não. Joga e salve-se quem puder. E a gente começa, exatamente. E fica essa sugestão da gente pensar, que eu acho que não dá para fazer hoje, mas de repente cada um pensar que metas a gente poderia pensar para o primeiro semestre de 2019 inteiro, para a gente começar a olhar mais para frente. Como falei, teve o pessoal da Oracle que quer fazer o livro em espanhol, então tem várias coisas assim que eu acho que dá para a gente começar a pensar num horizonte de metas do semestre. Eu fiquei sonhar, né? com algumas pessoas sobre a questão digital, né? Mas acho que não é minha praia, mas acho que é um caminho aí de escalonar isso. Porque aí, de repente, na próxima reunião que a gente fizer, a gente podia, na última do ano, a gente podia, de repente, pensar esses sonhos, assim, quais são os nossos sonhos no primeiro semestre, e a gente dar uma priorizada para virar o ano já tendo uma noção de onde a gente vai botar energia. Beleza. Fechado. Tem a questão de fazer ele em inglês também, lembra, Leandro, que eu te falei lá em São Paulo? Então, tem inglês e espanhol, tanto inglês quanto espanhol, o pessoal já me perguntou. E tem essa do setor público, de repente, o pessoal na hora falou assim, vamos criar 60 bússolas e depois criar uma versão do livro setor público. Eu tenho um amigo que quer ir em inglês porque ele tem uma comunidade lá na Austrália, ele está trabalhando com desenvolvimento na Austrália, mas assim, não tem sem chance, pessoal, olha, não tem como, só sou com a comunidade brasileira, né? Então, mas livro em inglês, livro em espanhol, versão do jogo, setor público, versão do livro, setor público. Tem um monte de sonhos. Tem. Alguns são concorrentes, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas talvez se a gente conseguisse até o final do ano priorizar quais sonhos que a gente vai focar, pelo menos algum deles nasce durante 6 meses, eu acho que é super factível. E vincular o sonho, de repente, a algum projeto mais próximo, né? Exato. Seria mais efetivo. Mas a minha experiência é que se tem alguém ali, o camp só saiu porque o Bezerril ficou toda hora lá. Vamos fazer. Ele encheu o saco. Ele vai ver a gravação, ele encheu o saco, assim, positivamente. E se não fosse ele, não tinha saído. Então, eu acho que se a gente não pensar em priorizar alguma, de repente não sai nenhuma. E aí é um risco, né? Não, sem dúvida. Fechado. Fechado, boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchauzinho. Tchau.